Fala rapaziada, aqui quem tá falando é o Felipe Freitas e esse é o canal GOAT Esportes. Então hoje rapaziada, tô aqui sozinho pra fazer o nosso quadro GOAT na História, que vocês conheceram aí no último vídeo, com o vídeo do Michael Schumacher, né? Uma homenagem também pra ele, que foi muito interessante, né? Espero que vocês tenham gostado daquele vídeo. E hoje nós vamos falar da carreira de um piloto que é da atualidade, que corre pela mesma escuderia. O nome dele é Charles Leclerc, né? Um garoto aí, um prodígio, que já tá um tempinho aí na Fórmula 1. Então vamos conhecer um pouco mais sobre a história do Charles. Essa ideia surgiu de um comentário da Isilda aí no nosso vídeo do Michael Schumacher, que a gente poderia alternar entre os pilotos que ainda correm, né? Então a gente também decidiu incluir os pilotos que também são um pouco mais jovens. Até porque a galera tá voltando a assistir Fórmula 1, tem muita gente que vai começar a assistir na temporada de 2022 e não conhece muito bem quem são eles, né? Então a gente decidiu fazer também sobre os pilotos mais jovens. E por isso que o Charles Leclerc foi o escolhido de hoje, né? O Charles Leclerc nasceu em Mônaco, né? Ele é natural de Monte Carlo, por incrível que pareça, né? Acredito que você não conhecia ninguém que tinha nascido em Mônaco. Ele nasceu no dia 16 de outubro de 1997, em Monte Carlo. Bem, o Charles Leclerc, que é campeão, né, da GP3 e da Fórmula 2, ele teve seu primeiro contato com a Fórmula 1 em 2016. Ele foi piloto de testes da Haas. Porém, ali naquele ano, a Haas optou por não efetivá-lo ali como piloto principal. Então, ele foi correr em 2017, né, na Fórmula 2 e acabou se sagrando campeão ali. Ele é um prodígio, né, desde muito jovem, né? E ele volta à Fórmula 1 em 2018, quando ele é anunciado como piloto da Sauber. A Sauber, para quem não sabe, hoje em dia é a Alfa Romeo. A Sauber ainda tá lá, mas quem leva o nome como escuderia é a Alfa Romeo. E o Charles Leclerc foi para essa escuderia, estreou em 2018 no GP da Austrália. Nesse GP ele marcou o 18º tempo no qualificatório e terminou a corrida em 13º, né? Não é um resultado muito expressivo, né? Porém o carro da Sauber não era o melhor carro do grid. Contudo, né, os pontos dele ali não demorariam muito a chegar, né? Normalmente a corrida do Azerbaijão é a 7ª da temporada e foi ali que ele marcou seus primeiros pontos. Ele terminou a corrida em 6º e faturou seus primeiros 8 pontos na categoria Fórmula 1, né? Lembrando que nessa corrida ele também foi eleito o piloto do dia, né? Então tá aí sua primeira grande corrida, um resultado muito bom, né? Terminar em 6º, né? Com o carro que ele possuía ali no momento, foi um resultado realmente muito bom pro Charles Leclerc. E já na corrida seguinte ele voltou a pontuar, né? Era algo que não acontecia desde 2015 com a Sauber, né? Então ali 3 anos que a Sauber não conseguia pontuar em 2 corridas seguidas, né? O brasileiro Felipe Nasr, que tinha conseguido. Então ele pontua também no GP da Espanha, termina em 10º, mostrando ali, né, um talento, né, do Charles Leclerc, que tirou a Sauber desse ostracismo ali de pontos, né? Uma Sauber que é uma escuderia que briga ali nas últimas posições, ali na época entre 8º, 9º e 10º ali, ficava brigando com as piores equipes do grid. Outro feito importante dele foi a 8ª colocação no GP da França que ele conseguiu no Qualify. Também mais um resultado expressivo, né, com que o carro poderia oferecer do Charles. Então, em 2018, né, ele termina ali em 13º no campeonato geral, um resultado tanto quanto satisfatório. Ele termina na frente do seu companheiro de equipe, o Ericsson, que não corre mais na Fórmula 1, né, não está mais no grid. Diante de todos esses resultados, né, o Leclerc já tinha feito parte do programa de pilotos da Academy da Ferrari, foi então convidado a Ferrari a fazer parte, né, do próximo ano da escuderia, né? Ele faria parte como piloto titular da equipe, junto com o piloto alemão Sebastian Vettel. Então foi um salto bem grande aí na carreira dele, sair de uma Sauber e já ir direto para uma Ferrari, que era uma das 3 principais escuderias do grid, né? Então, até então, na época, né, até 2019. O Leclerc que substituiria, né, o campeão mundial de 2007, Kimi Raikkonen, e iria fazer dupla com o Sebastian Vettel, que era tetracampeão mundial, né? Então não era uma tarefa tão fácil assim substituir um campeão mundial ao lado de um tetracampeão mundial. Considerando que era um desafio ali também para ambos, né? Porque o Sebastian Vettel teria agora um companheiro que tem grandes ambições, né, na carreira, que é o Leclerc, né? Que é um jovem que precisava mostrar o seu valor. Até então o Kimi Raikkonen era um bom segundo piloto, era um bom escudeiro. Já partindo para sua primeira corrida, né, no GP da Austrália, ele já fatura o 5º lugar, era a sua melhor colocação até então ali na Fórmula 1.
Porém, grandes coisas ainda viriam ali nessa temporada para o Charles Leclerc. Já no GP seguinte, o GP do Bahrein, ele arremata a pole position, né? Tava muito rápido naquele final de semana. Ele foi o primeiro piloto monegasco da história a conseguir esse feito e surpreendeu a todos, né? De certa forma, a gente espera sempre que o Hamilton, o Max e talvez até o Vettel mesmo, que era muito mais experiente com ele, a gente esperava um tempo de adaptação para o Charles Leclerc, mas ele já arrematou logo a pole position, mostrou a que veio e mostrou também que não ia dar uma vida mansa pro Vettel. O Vettel precisaria se cuidar no decorrer da temporada com seu companheiro de equipe. Bem, já na corrida, né, ele começou num início muito forte, ele conseguiu se manter na primeira colocação e de certa forma abriu uma vantagem bem considerável ao Lewis Hamilton, que estava em segundo, e ao Bottas, que estava em terceiro. Durante o desenrolar da corrida, com essa vantagem confortável, parecia que tudo estava se encaminhando para a primeira vitória do Leclerc na Fórmula 1. Porém, a partir da volta 45 ele teve um problema no motor, o carro começou a perder potência. E a partir disso, a vantagem, né, que ele tinha construído vai diminuindo, né, de forma perigosa até, e ele acaba por ser ultrapassado pelo Hamilton e logo após ele é ultrapassado pelo Bottas. Parecia que tudo ali naquele momento estava conspirando contra o Leclerc, né? E realmente, né, não tinha como pensar de outra forma. O cara faz a melhor volta do treino, é o mais rápido do final de semana, lidera a corrida de cabo a rabo. No final, por uma falha mecânica, realmente é muito, muito triste, né? Você ver seu trabalho indo por água abaixo. Porém, né, ele que foi do céu ao inferno muito rápido, foi, de certa forma, a gente pode falar que ele foi trazido de volta à Terra pelos deuses do automobilismo, quando as duas Renaults quebram, né? O Hülkenberg quebra e logo após o Ricciardo também tem uma pane elétrica no carro e foi chamada a bandeira vermelha e a entrada do safety car na pista para a retirada dos dois carros. Com a entrada do safety car na pista, né, ele permanece até o final da corrida e ele assegura o pódio do Charles Leclerc, né? Assegura ali a terceira colocação, porque ele iria perder essa posição também pro Max Verstappen. Foi aquilo, né? Ele teve muito azar pelo carro ter quebrado, porém ali no final teve um pouco de sorte pelas duas Renaults terem seu motor ali e a sua pane elétrica terem quebrado e tendo que abandonar a corrida. A entrada do safety car, bandeira amarela, termina a corrida com o safety car na pista, Hamilton em primeiro, Bottas em segundo e o Leclerc em terceiro, completando o pódio. Foi um resultado muito expressivo, né? O monegasco não pontuava na Fórmula 1 desde 1950. Então, quem dirá chegar no pódio, chegar no terceiro lugar, podendo ter vencido a corrida, né? Então ele já veio com resultados estrondosos ali pela sua nacionalidade, né? Ele que tem uma torcida muito forte além da Ferrari, pelos monegascos e alguns franceses também que torcem pelo piloto que nasceu em Monte Carlo. Nessa temporada, o Leclerc ainda conseguiria mais uma pole antes da chegada da sua primeira vitória. Ele fez a pole na Áustria, conseguiu o melhor tempo no Qualify. Na corrida de domingo, infelizmente, ele ficou em segundo ali, foi ultrapassado pelo Verstappen, que corria, de certa forma, em casa, né? Entre aspas, em casa, porque é a casa da RBR, onde a RBR treina também os seus pilotos. Mais uma vez, batendo na trave, Charles Leclerc consegue dessa vez a segunda posição da corrida da Áustria. E chegamos à parte que é um pouco de ironia, que vai ficar sempre marcada na carreira do Leclerc, né? Justamente no final de semana, onde ele conseguiria a sua tão sonhada primeira vitória na Fórmula 1, pela escuderia que ele sempre sonhou em correr. Era um sonho que ele tinha em conjunto com o falecido piloto Jules Bianchi, que era meio que um padrinho dele, né? Eles tinham esse sonho em conjunto, ele passa a ser o sonho dele, né? Correr na Ferrari, porque era o sonho do Jules. Nesse final de semana, outra tragédia acontece ali, de certa forma, no universo inteiro do automobilismo, né? E também na vida pessoal do Leclerc. Ele era muito amigo do Antoine Hubert, um piloto jovem francês, que infelizmente acaba por se acidentar no GP da Bélgica ali, uma fatalidade, e acaba vindo a falecer. Esse final de semana foi realmente um final de semana muito triste, né? Ainda mais por ser um piloto muito jovem, para todos, né? Mas principalmente para ele, pro Gasly, pro Ocon, que tiveram muito contato com ele ali nas categorias mais abaixo. Eles eram bastante amigos, né? Então foi um final de semana um pouco, de certa forma, um contraponto triste ali pro Charles Leclerc. Mas voltando às atenções ali pro GP, né, que de certa forma temos que falar, né, porque GP da Bélgica, mais uma vez, Charles Leclerc dominando o final de semana, faz a pole position, só que dessa vez ele ganha a corrida, né? A sua tão esperada vitória chega, né? Ele não comemorou do jeito que gostaria,
pelo falecimento do amigo. Porém, a tão sonhada vitória chegou para Charles Leclerc depois de bater na trave tantas vezes e também afirmando, né, que a grande temporada que ele vinha fazendo até então, né, uma temporada que lá na frente vocês vão ver, mas que acaba com um resultado meio que surpreendente, né. Essa corrida que foi emocionante, né, teve emoção até o final. O Leclerc ganhou com 9 décimos de vantagem apenas pro Hamilton, né, tava ali na corda, já talvez algumas voltas o Hamilton conseguisse encostar bem e talvez até ultrapassar ele, mas dessa vez deu. Ele teve sorte e conseguiu vencer, sorte e competência, né? E conseguiu vencer o Grande Prêmio da Bélgica de 2019. Após o GP da Bélgica, o Leclerc ainda venceria o GP de Monza. O GP de Monza na Itália, a casa da Ferrari. Então, você já pode imaginar, né? A importância que o GP de Mônaco tem no calendário para a Ferrari. Ainda mais que fazia 9 anos que a Ferrari não vencia em casa. A última vez tinha sido com Fernando Alonso, cara. Então já fazia muito tempo que a Ferrari não conquistava uma vitória ali em Monza. E mais uma vez num final de semana em que ele domina. Ele faz a pole, é o mais rápido e conquista a vitória. Mais uma vitória apertada. Dessa vez o segundo colocado foi o Bottas e ele ficou 8 décimos na frente do Bottas nessa corrida. Então foi um delírio total, né? Os torcedores da Ferrari, os tifos, ficaram malucos com a vitória de Charles Leclerc, né? Foi, de certa forma, ali meio que um campeonato à parte para a Ferrari, que não vinha fazendo uma temporada a nível de assustar a Mercedes, porém conquistava algumas vitórias ali, vamos dizer, pessoais ali, de cada um, do Vettel, às vezes do Leclerc e também da escuderia, dentro da medida do possível, né? Dentro do que podia se disputar, né? A Mercedes realmente foi a dominante aí desses últimos tempos e realmente estava complicado competir com ela. E um fato curioso também desse GP é que o Charles Leclerc deu uma volta no Vettel, ele completou uma volta, tornou o Vettel retardatário ali, então tipo, esse tipo de coisa ali foi dando uma apimentada na rivalidade que teria entre os dois ali durante todo aquele ano. Era um piloto jovem, um rookie, correndo contra um piloto tetracampeão já consagrado, então ninguém queria tirar o pé. Dessa forma, alguns atritos aconteceriam durante aquela temporada de 2019. Essa até então é a última vitória do Leclerc na Fórmula 1, ele tem 2 vitórias. Essa temporada também, como eu disse, seria marcada pelos atritos entre ele e o Vettel, talvez chegando ao ponto mais alto de todos na corrida do Brasil, da GP de Interlagos, onde eles se chocam, né? Nesse GP eu pude estar presente, né? Assistir ali ao vivo o acidente e realmente, cara, pra quem tá ali na hora, é muito difícil de entender o que aconteceu. Eles vêm na reta, se engalfinhando, normal até normal, um tentando passar o outro, e o Leclerc consegue fazer a ultrapassagem pelo Vettel. Quando chega na contrarreta, o Vettel vai para dar o troco no Leclerc, né, com a sua asa aberta ali, e eles ficam lado a lado. Em determinado momento, eu não sei se foi o Leclerc que tentou tirar muito espaço do Vettel, e o Vettel, quando tá com o carro na frente, tenta tirar o espaço do Leclerc como uma resposta. Sei que eles acabam se chocando, o Vettel fura o pneu do Leclerc, né, e tem o seu pneu também comprometido. Leclerc fora da corrida, bate no muro lá na frente, e o Vettel também não dura muito tempo e tem que abandonar a corrida. Esse, pra mim, foi o ponto mais alto ali da rivalidade entre os dois naquele ano, né, no ano de 2019, que foi um ano que eles ainda conseguiram pontuar bastante, né, o carro da Ferrari ainda rendia muito ali naquela temporada. Ao final dessa temporada de 2019, o Leclerc termina em 4º no Mundial de Pilotos, um resultado muito expressivo. A parte surpreendente que eu havia dito era que o Vettel ficou atrás dele, ele bateu o Vettel nessa temporada. Esperava que o Leclerc fosse precisar de uma adaptação, de um período ali para se acostumar com toda essa pressão que é ser piloto da Ferrari. Você tem outros objetivos, é diferente de ser Sauber, mas aparentemente ele já chegou preparado para isso, né? Ele realmente deve ter se preparado a vida inteira para um dia chegar na Ferrari, e quando chegou, de certa forma ele correspondeu, né? Ele bateu seu companheiro de equipe dentro daquilo que era possível fazer. Ele ficou atrás do Hamilton, do Bottas e do Verstappen, respectivamente, e fez 264 pontos na sua primeira temporada pela Ferrari. Então, eu acho que foi um ótimo começo pro Leclerc ali, que era muito promissor, né? Era um começo muito promissor. Até hoje se espera muito ainda da Ferrari, do Leclerc na Ferrari. Lembrando que nesse ano ele foi o primeiro piloto a fazer a pole, a ganhar a corrida e, consequentemente, ir para o pódio, que nasceu em Mônaco, cara. Realmente, tipo, a gente não tem tantos pilotos
monegascos assim na Fórmula 1, mas o Leclerc entra para a história de qualquer forma sendo o primeiro a ter todos esses feitos, a ter todas essas conquistas. Partindo então para as próximas 2 temporadas do Charles Leclerc na Fórmula 1, a gente vai ter que começar pela temporada de 2020, né, que foi muito complicada para a Ferrari e para o Leclerc e também para o Vettel, cara. O carro da Ferrari tinha decaído bastante em ritmo. Também saiu as notícias do novo chassi, que viria um novo chassi pela frente, e a Ferrari já ali daquele ponto decidiu não investir tanto no próximo carro, né, no carro de 2020. Então, eles sofreram bastante ali durante a temporada, uma temporada para ser esquecida, na real. Relembrando também que nessa temporada é marcada pelo início da pandemia, na qual estamos vivendo até hoje, até pelo menos janeiro de 2022. A temporada foi comprometida, sim, por alguns cancelamentos de corrida, alguns países não liberaram, né, por causa da propagação do vírus. Então ela teve menos corridas do que comparada a outros anos da Fórmula 1 do que o nosso calendário normal. Hoje em dia vai ter mais corridas ainda, a gente vai bater um recorde de provas no ano, né, que serão 23 nesse ano. Naquele caso ali, até então, seriam 16 corridas na soma total da temporada. Ele começou a temporada até que, de certa forma, com um resultado expressivo. Ele ficou em segundo no GP da Áustria. Ele se dá muito bem com esse GP da Áustria. Porém, seria o único resultado importante que ele conseguiria ali naquela temporada. Foi a única vez que ele ficou em segundo na temporada. Teria também uma terceira colocação ali mais pra frente, um segundo pódio. Porém, nada além disso, foi uma temporada realmente muito baixa do Leclerc, da Ferrari e do Vettel, né? Bem, o resultado disso é um 8º colocado no Mundial de Pilotos, né? Marcando apenas 98 pontos. A Ferrari ficou em 6º no Mundial de Construtores. O Vettel só marcou 33 pontos durante a temporada inteira. Ou seja, uma temporada para a Ferrari e para todo mundo esquecer. Foi realmente ali deprimente, era deprimente ver o Vettel, tipo, às vezes ficando fora de Q3, de Q2, não pontuando, se esforçando, comemorando o 8º, 9º lugar, comemorando entre aspas, porque você dava pra ver que ele estava realmente muito satisfeito, e o Leclerc se virando do jeito que podia também, né? Uma temporada muito abaixo. Porém, a nível de disputa, né, se já que pode botar isso em números, o Leclerc faturou 3 vezes mais pontos do que o seu companheiro de equipe, e já era o 3º ano seguido na disputa da Fórmula 1 em que ele batia o seu companheiro de equipe. Ele já tinha batido o Ericsson lá na temporada de 2018 pela Sauber, batido o Vettel em 2019 na Ferrari já, e em 2020 bateu o Vettel de novo, partindo assim para a próxima temporada em 2021, tendo nunca sido batido por um companheiro de equipe, só que dessa vez ele teria um outro companheiro de equipe, dessa vez um cara muito mais motivado ali para se provar na Ferrari, que seria o espanhol Carlos Sainz. O Carlos Sainz, que é conhecido por ser um piloto extremamente competente, né? Ele chegava ali para formar a dupla com o Leclerc, porém a Ferrari nunca especificou quem seria o piloto 1, o piloto 2, mas nas entrelinhas a gente esperava que o Leclerc fosse o piloto número 1 e o Sainz o piloto número 2, caso precisasse, né? Caso a Ferrari viesse ali, porventura, disputar um título. A prioridade, obviamente, é sempre do que está na frente, mas a probabilidade de ser o Leclerc era muito maior do que ser o Sainz. Bem, a temporada de 2021, né, você acompanhou aqui boa parte dela no nosso canal, foi marcada por extremo equilíbrio. Equilíbrio na briga pelo título, equilíbrio na disputa entre os segundos pilotos, equilíbrio no campeonato de construtores e muito equilíbrio também em muitas escuderias, né, entre os seus pilotos ali dentro, né? Tivemos o Ricardo e o Norris, né? O Norris com um começo muito bom e depois uma decaída, o Ricardo com uma crescente, disputas realmente muito boas ali também na Ferrari, na Williams também, que o Latifi também chegou a pontuar. Porém, vamos dar foco na da Ferrari, né? Na Ferrari foi extremamente equilibrado durante o ano inteiro, né? Apesar do resultado expressivo que o Leclerc teve sobre o Sainz, com 14 vitórias a 8 sobre o seu companheiro, no final, o Leclerc pela primeira vez na história dele na Fórmula 1 foi batido por um companheiro de equipe, né? Na última corrida, ele fica em 12º e o Sainz termina no pódio, em terceiro. O Sainz acaba por passar o Leclerc e vencer essa disputa aí entre pilotos da Ferrari. O Leclerc terminaria esse campeonato em 7º e o Carlos Sainz terminaria em 5º, com 5,5 pontos a mais do que o companheiro monegasco. Porém, nem tudo foi ruim ali pro Leclerc também nessa temporada. Ele arrematou 2 pole positions. Uma em Mônaco, em casa, né? Conseguiu fazer a pole em casa, seria fantástico se ele tivesse vencido essa corrida também. E também no Azerbaijão. Foram 2 poles ali,
tipo, a pole é importante, né? Eu acho que o piloto gosta de ser o cara mais rápido ali do grid, e no Qualify é onde o carro tá rendendo tudo que pode, então o Leclerc conseguiu fazer aí esses 2 alentos ali para a temporada dele também, que também não foi uma temporada das mais felizes para ele. Bem, o Leclerc teve um início ali na Ferrari como um foguete, né? Ele explodiu. Foi 1 ano de Sauber e já foi para top 3 categorias ali, 3 escuderias, e já mudou de patamar muito rápido. Porém, ele passou pelo pão que o diabo amassou ali, basicamente, com a Ferrari, né? Os pilotos que sobem para as escuderias mais fortes costumam a sempre vivenciar ali o que tem de melhor, né? Um carro muito bom, um carro muito rápido, possibilidades de disputar por pontos, às vezes até por vencer, e quem sabe até por campeonato. Porém, o Leclerc, apesar da primeira temporada ter sido um pouco disso, teve 2 temporadas ali pra se provar, né? Umas 2 temporadas que serviram talvez pra moldar ali ele como piloto, né? Espero que ele tenha tirado bastante proveito dessas duas temporadas de baixa e tenha conseguido evoluir, né? Ter uma cabeça um pouco melhor, mais centrada. A última temporada a gente não sabe se isso que eu tô falando vai realmente acontecer, porque ele foi o piloto que mais causou prejuízo ali para sua escuderia, né? Se envolveu em bastantes acidentes. Porém, ele é um piloto extremamente talentoso. Ele é esse tipo de piloto que a gente espera, junto com o Lando Norris, com o George Russell e o Max Verstappen, talvez aí os 4 que sejam os grandes candidatos a título na próxima década, né? Então, acho que a gente ainda pode esperar bastante coisa do Charles Leclerc, o piloto monegasco aí da Fórmula 1 e da Ferrari. E lembrando também, né, que a Ferrari, boatos rolando aí, vai ter um motor muito mais potente para a próxima temporada. Vai ser uma disputa legal de assistir, né? Pelo Sainz ter batido ele na última temporada, os dois com um carro mais forte, vamos ver o quanto os dois possam render aí durante a Fórmula 1 nessa temporada de 2022. Estamos todos muito ansiosos para poder assistir, né? Para poder acompanhar essa temporada que tem tudo para ser também top. Então, rapaziada, essa foi a história até então, né, do Charles Leclerc. Ele ainda tem muita coisa para escrever na sua carreira. Quem sabe daqui a alguns anos a gente pode estar voltando aí para falar de títulos de Charles Leclerc? Talvez, né? Quem sabe, né? Ele é muito talentoso, pode ser que aconteça, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Por hoje é só, não esquece de acelerar esse like aí, de se inscrever, de compartilhar com seus amigos, beleza? Valeu, galera, até a próxima!